Olá, seja muito bem-vinda ao Cardiologia da Gestação. O que há de novo em 2025? Eu sou a doutora Natália Patez e como cardiologista com foco na cardiologia na gestação, é um enorme prazer estar aqui para poder falar de um assunto que é tão importante. E eu tenho certeza que assim como você, além de profissional, também é mãe, esposa, multitarefas e no meio de tudo isso, busca estar sempre atualizado na área que atua ou que se identifica. Então, pensando nisso e no quanto nos últimos meses a gente teve diversas publicações, seja publicação americana, europeia, brasileira, eu optei por juntar tudo isso de uma forma extremamente prática para que você realmente coloque lá no seu dia a dia. Então, eu vou te mostrar como é possível diagnosticar e tratar gestantes hipertensas e com outras cardiopatias. É verdade que é um assunto extremamente amplo, mas ainda é pouco falado. E está aí uma oportunidade sim de desenvolvimento profissional, porque a demanda no mercado ela é crescente por profissionais que entendem a cardiologia na gestação. E eu tenho certeza que só de você estar aqui, você já tem o desejo de se atualizar e também de se diferenciar no mercado. E eu falo isso pensando desde um acadêmico que gosta da área, que se identifica, até os profissionais que já atuam no mercado, seja o enfermeiro, o clínico geral, o médico da família, o obstetra, o cardiologista, porque temos sim uma possibilidade de se diferenciar no mercado. E antes da gente entrar no assunto, nas novas diretrizes, realmente eu quero trazer para você dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é algo extremamente prazeroso para mim, poder acompanhar tudo isso, que são os feedbacks de alguns dos meus alunos. Quando a gente entende o porquê, quando a gente entende a fisiologia, a gente consegue tratar melhor o paciente. Poder linkar todas essas informações da parte fisiológica dentro da cardiologia, tirando a parte materna, que isso a gente já sabe o que acontece, mas da parte fisiológica mesmo, da parte cardiológica, é tão maravilhoso, porque a gente sente, uma diferença enorme depois de como instituir tratamento, como mudar tratamento e com segurança, que eu acho que isso é mais importante. Não que eu não vá precisar do cardiologista para me auxiliar, mas eu tenho certeza que eu vou ter um embasamento muito maior para poder, às vezes, discutir alguns pontos, colocar a minha visão obstétrica, mas também sem perder a parte cardiológica. Então, assim, para mim a diferença toda é essa. Eu tinha até medo, talvez, de pegar uma gestante com problemas cardíacos ou com uma crise hipertensiva para que eu vá manusear, ou que já venha com o uso de várias medicações, o que fazer mais. E hoje eu já sei que eu tenho como conduzir isso com mais cuidado, né? Já tenho como conduzir com mais segurança e eu me sinto segura. A impressão que eu tive, eu vou falar assim, eu acho que foram pequenos detalhes que fizeram diferença, até na minha consulta do pré-natal, um olhar mais voltado até para uma anamnese, para um exame físico, para essa parte cardiológica, que antes eu fazia, mas não era tão. Parece que a gente fica mais segura para fazer um exame mais completo, com um olhar voltado um pouco para aquela área, sabe? Não fica só aquela consulta mecânica do pré-natal, onde a gente avalia, mas não avalia por completo essa parte. O ajuste da dose foi algo que sempre tipo assim, parece algo muito simples, mas para mim não era tão simples, né? Aquele monitoramento, não pesar a mão, mas ao mesmo tempo também não ser, não, porque às vezes dependendo da você faz uma subdose, né? E aí é a assertividade do tratamento mesmo medicamentoso, na estabilidade da pressão. É muito enriquecedor a gente poder buscar mais e a gente oferecer algo melhor para os nossos pacientes, né. E como a cardiologia da gestação, como eu falo, é um binômio, a gente ter segurança para poder lidar com mãe no momento desse tão delicado, faz toda a diferença, né. Então, assim, o que eu posso falar para os outros colegas é que aprofundar nessa área é muito importante. A gente fica mais segura, tudo baseado em diretriz, que isso é muito importante, né. Então, ajuda muito, me ajudou demais, né, a sanar todas as dúvidas que eu tinha, né. Claro que a gente ainda tem muita coisa para aprender, mas nossa, deu um destrave, foi excelente. É muito especial receber feedbacks como esse. Realmente gratificante, mas muito mais do que isso, a gente vê que é possível, com estudo, com dedicação, com atualização, é possível conduzir as gestantes com muito mais segurança. E eu vou além.
Isso independe da sua idade, do seu tempo de formação, da sua área de atuação. Essa transformação, ela é possível. E um outro aspecto que eu preciso trazer agora para você, é de onde veio toda essa minha paixão pela cardiologia na gestação, e eu tenho certeza que você vai se identificar, porque são anos de faculdade, depois veio a cardiologia, a terapia intensiva, e aí a gente cai lá naquele mercado de trabalho, tanto quanto tumultuado entre milhões de plantões, atendimentos de convênio, aquela correria toda, mas no meio de tudo isso, a sensação de que algo ainda faltava, né? A gente ganha pouco, trabalha muito e uma sensação ainda de insatisfação. E eu comecei a atender diversas mulheres e no meio de tudo isso, algumas chamaram um pouco mais atenção sobre a necessidade de um olhar diferenciado para elas. Mas ao mesmo tempo que eu atendia algumas gestantes, por exemplo, eu tinha uma sensação de insegurança, porque eu não tinha visto aquilo na faculdade e nem no tempo de residência. Então, eu precisava me dedicar a estudar mais sobre aquilo. E eu via que isso não era só comigo, porque elas já tinham passado por outros profissionais que também não dominavam o assunto. Então, no meio de tudo isso, já com o despertar para esse atendimento diferenciado para a mulher, com essa necessidade de ouvir essa mulher e de conduzir de forma diferente, veio também junto à minha maternidade, e aí eu pude olhar há 8 anos atrás, por que não me dedicar de uma forma especial às mulheres? E aí eu fui estudar, porque nós somos diferentes e o atendimento à mulher, ele precisa de uma diferenciação. A mulher precisa ser ouvida, ela precisa se sentir mais segura na condução. Então, eu comecei a me dedicar, a estudar a cardiologia da mulher, e no meio de tudo isso, a cardiologia na gestação me chamou muito a atenção. Me chamou tanto a atenção, tanto no sentido de gostar daquilo, quanto na possibilidade de mercado de trabalho. Afinal de contas, a cardiologia na gestação é algo que iniciou-se relativamente há pouco tempo, com pouquíssimos profissionais que dominam o assunto e, ao mesmo tempo, com um número crescente de mulheres precisando desse atendimento. Pensa comigo, hoje a gente tem muito mais gestantes depois dos 40 anos, por exemplo, o que não era uma realidade de antigamente. E essas mulheres têm maior risco de complicações cardiovasculares e, além disso, já engravidam sendo portadoras de alguma doença crônica, como, por exemplo, a hipertensão. E conduzir essas mulheres de forma diferenciada é necessário. E eu vou além. A gente tem também as pacientes portadoras de cardiopatia congênita. Antigamente, elas não chegavam à idade de gestar e hoje chegam. Elas chegam na idade de gestar, querendo gestar, mas elas precisam de um cuidado especializado. Então, se anos atrás eu tinha toda uma insegurança na condução, eu realmente estudei, me dediquei, são 8 anos me dedicando a esse estudo, a atender gestantes, para que hoje eu possa estar aqui compartilhando esse conhecimento. Hoje sim eu tenho a possibilidade de chegar do meu trabalho com os olhos brilhando, porque eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço, em cuidar das mulheres com um olhar diferenciado. Então, toda essa transformação ela é possível porque aconteceu, inclusive, comigo. Então, vamos entrar um pouco no nosso tema, no que a gente vai falar nos nossos próximos encontros. A gente vai começar hoje falando sobre os 3 pilares para descomplicar a cardiologia na gestação. Amanhã a gente vai falar o que dizem as últimas diretrizes de 2025. A gente vai falar tanto de diretriz americana, europeia quanto brasileira. Tudo de uma forma bem compilada e prática para você colocar aí no seu dia a dia. Já no nosso terceiro encontro, a gente vai colocar da teoria para a prática, a gente vai realmente levar isso com uma forma de caso clínico. E além disso, o essencial para poder transformar a sua conduta. Todas as aulas foram pensadas, sim, de uma forma muito estratégica para que seja um conhecimento de forma crescente. E o mais importante é que vocês assistam as 3 aulas de uma forma sequencial, porque as aulas vão se linkar. E ao final
do nosso terceiro encontro, você sairá entendendo os caminhos para conduzir essa gestante portadora de cardiopatia com mais segurança. Então, vamos entrar no nosso conteúdo mesmo? Uma frase de séculos atrás: donzela cardiopata, não case. Se casar, não engravide. E se engravidar, não amamente. Essa era a realidade de anos atrás. Então, os estudos vieram, a cardiologia na gestação veio, e nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, a gente tem uma série de publicações em todo o mundo falando sobre a importância da subespecialidade, o quanto ela é essencial. A cardiologia na gestação, a cardiobstetrícia, hoje é essencial. A gente precisa, sim, falar sobre ela, estudar cada vez mais, porque, afinal de contas, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade não obstétrica, representando 33% das mortes relacionadas à gravidez em todo o mundo. Ou seja, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar e conduzir essas mulheres com mais segurança. Só assim a gente vai mudar a realidade dessa mortalidade materna tão elevada ainda. E quando a gente entra já em publicações desse ano, a gente vê na publicação europeia, isso é um guideline europeu de cardiopatia na gestação, ele nos mostra que dessa mortalidade toda de pacientes portadores de cardiopatia na gestação, 68% são evitáveis. E quando a gente pega a publicação do REBECA, que é o Registro Brasileiro de Cardiopatia na Gestação, a gente fala que são 80% evitáveis. O que eu quero aqui não é que você se apegue a números, eu quero que você reflita que grande parte delas são evitáveis. É isso que a gente precisa lembrar. E elas são evitáveis porque a gente tem falhas nessa condução. A gente tem falha porque o diagnóstico normalmente ele é feito de forma tardia, porque o tratamento não é especializado. E claro, temos também falhas em questões de saúde pública, mas se a gente se dedica, se a gente estuda, a gente consegue mudar essa realidade e não olhar para aquela outra frase como uma forma atual ainda. A gente precisa sim encarar que uma jovem cardiopata case, casada, engravide sob orientação do planejamento familiar. Se grávida, obedeça às recomendações da assistência pré-natal. Se puérpera, amamente. Para que essa seja a realidade, a gente precisa sim estudar. E hoje, agora, eu vou te passar os 3 pilares para a gente começar a descomplicar a cardiologia na gestação. Os nossos 3 pilares, eles vão estar entre a multidisciplinaridade, a base e a atualização, e você vai entender isso muito melhor a partir de agora. Vamos para o nosso primeiro pilar? A força da equipe multidisciplinar. Infelizmente, a gente ainda vive em um mundo onde há uma lacuna muito grande de conhecimento e de cuidados especializados. Infelizmente, a gente vê que grande parte das pessoas ainda não tem o domínio. E sim, é a nossa realidade. E que poucos, realmente poucos, são os especialistas e que têm mais segurança na condução das pacientes portadoras de cardiopatia na gestação. Mas isso é questão de conhecimento, é questão da gente se dedicar e estudar, difundir a importância da cardiologia na gestação. E falar de equipe multidisciplinar durante a gestação, a gente está falando de alguns profissionais que vão ajudar a conduzir essa gestante com muito mais segurança. Claro que a gente pensa assim, é uma gestação de alto risco, então o ideal é que a gente tenha uma obstetrícia que domine o alto risco. E junto com a obstetrícia, a gente vai ter a cardiologia, a anestésio, vai ter o clínico, vai ter um enfermeiro que conduz e, à medida que for sendo necessário, outros profissionais. Isso aqui já é da publicação europeia.
tá? Agora de 2025. Tem um detalhe, em todas vocês vão ver aqui a referência, todas são de 2025, tá? São dessas últimas publicações. Então, se a gente tem um acompanhamento multidisciplinar, a gente tem sim pesquisas que nos mostram que o manejo pela equipe de coração da gravidez está associado a resultados maternos, fetais e de serviços de saúde favoráveis, incluindo redução da mortalidade materna e de taxas de readmissão, consequentemente, melhoria na segurança do paciente. Então, é isso que a gente está em busca, tratar essas pacientes em forma de equipe multidisciplinar. A gente não leva só a segurança para o paciente, a gente leva a segurança, inclusive, para a equipe que está conduzindo, onde você pode discutir o caso, onde você compartilha a responsabilidade, e o ideal é que todo esse acompanhamento ele comece ainda na programação do parto. A partir do momento que a sua paciente portadora de alguma cardiopatia deseja gestar, ela já precisa estar em acompanhamento multidisciplinar, onde todos irão conversar e orientar essa paciente da melhor forma possível. E a gente vê de forma muito clara isso na diretriz europeia como classe 1, esse acompanhamento multidisciplinar, onde a discussão ela deve existir. E tem um detalhe que a gente vai entrar um pouco mais à frente, falando sempre da importância de classificar essa paciente de forma adequada para a gente ter uma condução com mais segurança. Então, a gente precisa lembrar que se é uma paciente portadora de cardiopatia, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Natália, isso é a realidade do nosso país. Infelizmente, em grande parte dos lugares, a gente não vai ter um cardiologista especializado em cardiologia na gestação. Mas sim, se você é um médico da família, se você é um obstetra ou um enfermeiro e tem mais domínio naquilo, você também vai se sentir muito mais seguro ao conduzir essas pacientes. E pensando no cardiologista também, porque a gente não estuda isso normalmente, sequer durante a residência. Então, a gente precisa desse conhecimento para conduzir essas pacientes. Imagina se você está lá na maternidade e aí pede um parecer, pede uma avaliação cardiológica. É normal existir a insegurança, porque a gente não teve esse contato prévio. Mas se a gente para e estuda, a gente vê que tem indicações do acompanhamento multidisciplinar a essas pacientes portadoras de cardiopatia. Vamos pensar no segundo pilar? Por que eu trouxe esse pilar para vocês? O básico que ainda gera muitas dúvidas. Se a gente fala em uma paciente portadora de cardiopatia, uma das coisas que a gente mais tem que dominar é aferir a pressão dessa paciente. E eu vejo de forma muito clara o quanto os profissionais ainda têm dúvida em aferir uma pressão de forma correta. E eu vou te mostrar. Eu tenho certeza que alguma dessas questões já foi uma dúvida ou ainda é uma dúvida para você. E se a gente faz de forma correta, a gente muda completamente a nossa condução. Olha as questões que são mais frequentes e que fazem total diferença, porque elas estão todos os dias na nossa conduta, na nossa rotina de consultório. Qual a melhor posição para aferir a pressão? Você vai entender que muitas vezes a gente não faz de forma correta. Qual aparelho de pressão usar? Antigamente a gente só tinha a gente tinha lá o de mercúrio, hoje em dia a gente tem outros, mas será que eles são validados? Será que a gente pode ter segurança ao aferir a pressão com outros aparelhos? A gente também vai falar disso. Como aferir a pressão? A gente tem técnica para isso. E hoje em dia, em muitos casos, essa paciente vai aferir a pressão em casa e cabe a nós orientarmos essa paciente como fazer de forma correta. E além disso, como fazer o diagnóstico de hipertensão na gestação. Não é algo simples, não é algo corriqueiro, porque as pessoas ainda têm dúvida. E a gente precisa tirar a dúvida dessas pessoas. A gente precisa difundir esse conhecimento. Então vamos lá? Vamos passar por toda essa sequência.
publicado agora também, tá bom? A pressão arterial materna deve ser avaliada em cada consulta e deve ser medida na posição, sentada, ou seja, não é deitada de decúbito lateral esquerdo. Eu tenho certeza que você já entendeu o recado, tá bom? A gente vai fazer em decúbito lateral esquerdo no momento do trabalho de parto, apenas nesse momento, tá bom? Durante as nossas consultas, durante a rotina de pré-natal, a paciente tem que estar sentada. É essa a posição da nossa paciente. E além disso, o braço devidamente dimensionado ao nível do coração. Por que que isso acontece? Quando a gente vai lá para a maternidade, para a rotina ali de hospital, na maioria das vezes a gente vê a equipe aferindo assim, assim. E se a gente faz dessa forma, a gente subestima a pressão arterial dessa paciente. Se ela faz de decúbito lateral esquerdo, a gente desloca o útero e aumenta o retorno venoso e a gente vai diminuir essa pressão. Se a gente vai fazer deitado, a medida aqui, ó, para vocês verem com a setinha, à medida que vem para cá, que a paciente vai sentando até chegar na posição adequada, é onde a pressão vai chegando ao valor que realmente deve chegar. Para cá, ela vai ficando mais baixa. Essa é a posição correta. Por que que eu trouxe isso para vocês? Porque normalmente, quando a gente pensa em atendimento em hospital, é assim que é feito. E o correto é sentado. Então, isso já começa desmistificando muita coisa, já é algo que já dá para começar a colocar lá no atendimento, lá na maternidade que vocês fazem acompanhamento, hein? Então, vamos lá. A medida da pressão deve ser realizada utilizando o aparelho de forma correta, tá bom? E aqui eu trago para vocês que o aparelho digital, o esfigno automático, que é o digital que a gente conhece, eles são validados, são seguros, desde que estejam calibrados e sejam certificados pelo Inmetro. Por que que a diretriz brasileira fala isso? Porque esses aparelhinhos fizeram com que a gente tenha uma redução dos erros. Porque o outro tipo de aparelho, ele é muito mais operador dependente, né? Ele depende da ausculta do profissional que está fazendo. E esse não. A gente tem uma redução do erro, além de ser muito mais específico. A gente tem os números mais quebradinhos, né? Por exemplo, 145 por 93. E quando a gente pega os outros aparelhos, às vezes a gente não consegue ser tão preciso. Isso também facilitou muito o acompanhamento dessas gestantes em domicílio, o que faz muita diferença no nosso acompanhamento. Então, Natália, posso usar o aparelhinho digital no consultório ou então orientar a minha paciente a ter em casa? Sim, é uma ótima opção de acompanhamento. Ele é validado e ele é seguro para a gente poder acompanhar as nossas pacientes. E qual a posição correta que a gente deve aferir a pressão? Primeiro, o braço não pode ter roupa por cima, tá bom? O ambiente de silencioso, de preferência, a paciente fumar, a gente nem pensa, né, durante a gestação, mas a atividade física, pelo menos 90 minutos antes, não pode ter praticado, tá? Nos últimos 90 minutos, a paciente tem que estar sentada, com as costas apoiadas, os pés apoiados no chão e o braço mais ou menos na altura do precórdio. Então, se ela está sentadinha, apoia o braço sobre uma mesa, por exemplo, que a gente já vai ter o ideal ali de aferição. Essa paciente tem que estar em repouso por pelo menos 5 minutos e com a bexiga vazia. E quando a gente está lá no consultório, o ideal é que a gente faça a aferição nos 2 braços, tá bom? E a gente vai orientar essa paciente para casa, sempre aferir no braço que tiver a maior medida. E a gente vai fazer pelo menos 3 medidas em cada braço, com intervalo de pelo menos 1 minuto. Se essa paciente vai estar fazendo um acompanhamento em casa, controle de pressão em casa, ela também precisa ter a orientação de realizar 3 medidas com intervalo de pelo menos 1 minuto. Mas aí você vai falar em qual dos membros que ela vai aferir, sempre no que tiver tido maior valor de pressão
dentro do consultório. Então, a gente já aprendeu a medir a pressão, seja no consultório, como orientar esse paciente, como medir também em casa, e agora a gente precisa fazer diagnóstico. Publicação americana, a gente tem como diagnóstico de hipertensão na gestação, seja hipertensão crônica, hipertensão gestacional, alteração pressórica de pré-eclâmpsia, a gente tem como diagnóstico maior ou igual a 140/90. Lembrando, não é uma única medida. Para a gente ter o diagnóstico, precisam ser pelo menos 2 medidas com intervalo de 4 horas com nível pressórico maior ou igual a 140/90. E lembrando, outro detalhe, é 140 ou 90. Podem ser as duas, como pode ser só maior do que 140, como pode ser maior do que 90. Então, a gente precisa estar atento a isso. Isso para diagnóstico de hipertensão. Agora, quando eu falo em uma hipertensão severa, o diagnóstico é diferente. É uma pressão sistólica maior do que 160 e diastólica maior do que 110. Mas aqui é com um intervalo de apenas 15 minutos. E se a gente confirma esses valores, essa paciente precisa ser encaminhada para o hospital. Aqui é tratamento hospitalar. Maior do que 140/90, sem chegar no nível de hipertensão severa, a gente vai conduzir de forma ambulatorial, desde que a paciente não tenha sintomas ou alterações laboratoriais de gravidade. Explicado o básico, que esse básico precisa estar muito bem feito, mesmo porque se a gente está pensando em atualizações, em tratamentos mais complexos, isso aqui precisa estar muito claro e é dia a dia. Eu tenho certeza que todos os dias, se você trabalha com gestantes, todos os dias você atende algum caso de hipertensão. Então, isso aqui é prática pura. Amanhã, eu tenho certeza que você já está colocando lá de forma diferente no atendimento da sua gestante e, inclusive, orientando para o atendimento, para o acompanhamento domiciliar também ser diferenciado nessas mulheres. Então, a gente precisa lembrar que o braço não é para estar apoiado na perna, que não é para usar o aparelhinho digital de punho, a gente vai usar o de braço, apenas ele que é validado. A gente não vai ter roupa por cima, tudo isso você já aprendeu, então a gente não faz dessa forma. A partir de hoje, eu tenho certeza que você já sabe orientar e fazer no seu consultório de forma adequada. Então vamos para o nosso terceiro pilar, onde a gente vai começar a falar sobre as atualizações de 2025 do conceito à prática. As atualizações foram diversas, então hoje a gente vai começar e amanhã a gente vai seguir nessas atualizações, tá bom? Pensando no mundo cardiologia, no mundo medicina, estratificar riscos, scores, a gente vê todos os dias para as mais diversas coisas. Agora, me conta, você já ouviu falar em CARPREG, Zahara, classificação da OMS? Eu tenho certeza que muitos nunca tinham ouvido falar. Inclusive, até eu começar a me dedicar aos 8 anos, os últimos 8 anos, que eu realmente descobri o que são essas classificações. E esses nomes são classificações de risco de gestantes portadoras de cardiopatia. É isso mesmo. Se você tem uma paciente portadora de cardiopatia na gestação, ela precisa ser estratificada e a gente tem classificações para isso. Essas classificações são fundamentais porque ali você vai conduzir a sua paciente, você vai orientar de forma adequada, desde a rotina que ela tem que ter acompanhamento, desde onde vai ser o parto dela, qual é o risco, se ela tem um risco onde a gente não indica gestar, quais as possibilidades de complicações, tudo que cerca uma paciente portadora de cardiopatia na gestação, a gente precisa sim ter classificação. Dentre as classificações, a que a gente mais usa, tanto no Brasil quanto fora, é a classificação da OMS. Essa daqui já é mais antiga, que eu trouxe para você poder ver, tem vários critérios, ela é dividida em classe 1, classe 2, 2/3, classe 3 e classe 4. Mas eu trouxe para você entender que vários
Quase todos os estudos são baseados nessa classificação, inclusive a publicação do REBECA, que é o Registro Brasileiro de Cardiopatia e Gravidez. Nesse estudo, que foi um estudo retrospectivo, onde eles avaliaram os pacientes de 2017 a 2020 em 6 centros aqui no Brasil, eles chegaram a avaliar 638 gestantes. E para poder fazer o REBECA, para poder nos orientar quanto à cardiopatia no nosso país, a classificação que foi usada, a classificação da OMS. E a gente tem dados que são extremamente recentes, mostrando como que está a distribuição no nosso país dessas cardiopatias. Como classe 1 são 12,9%, classe 2, 29%, classe 3, 17,9%, classe 3, 2 para 3, 17,9%, classe 3, 22,9%, classe 4, 12,7%. E aí, dentro de tudo isso, a gente tem variáveis preditivas, onde a gente tem um maior risco de complicações de acordo com essas variáveis, e todas elas estão na nossa classificação da OMS. Como variável, a gente tem a própria classificação, ou seja, quanto maior a classificação da paciente dentro da classificação da OMS modificada, maior o risco. Além disso, classificação funcional, NIRA, se tem uma classe funcional maior, também maior risco, se é portadora de uma cardiopatia dilatada ou de uma hipertensão pulmonar. E tudo isso está presente na nossa classificação da OMS. Então, o que a gente tem de novidade nisso, Natália? Além dos dados do REBECA, que são realmente incríveis, a gente teve agora publicação europeia e está atualizando a nossa tabelinha, que antes era a classificação da OMS modificada, agora é a classificação da OMS modificada 2.0. E aqui a gente tem sim a importância da classificação, onde a gente comentou que ela precisa, o ideal é que a gente faça essa classificação antes mesmo da paciente engravidar e que a gente mantenha o acompanhamento durante a gestação, porque ali ela vai nos traçar, sim, a melhor conduta, o momento de parto, se indica, se não indica um parto vaginal, se essa paciente tem um risco maior de engravidar, inclusive. Então, ela é cheia de informações. Então, vamos conhecer essa tabela? Essa é a classificação da OMS modificada. Natália, é muita coisa, realmente. Tem muitos detalhes. Ela está extremamente detalhada. Ela está maior do que a classificação anterior, sim, mas muito bem organizada. E eu quero trazer para você como ela foi modificada. Olha, em amarelinho. Tudo isso que está em amarelinho foram critérios que foram inseridos nessa nova classificação. Então, o que está de amarelo é novidade, que acabou de chegar, porque ela está assim muito mais detalhada. Então, vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado isso, eu trouxe de forma mais clara para vocês. A hipertensão pulmonar continua como classe 4 da OMS. Agora, quanto às cardiomiopatias, a gente vê sim mostrando de forma mais detalhada, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, onde a gente vê inclusive como classe 3, quando a gente tem uma hipertrófica com alguns tipos de complicações. Além disso, as arritmias, antes elas eram bem mais simplórias dentro da classificação e agora entram cardiopatias mais complexas que requerem ainda mais cuidados. Nesses casos é muito importante que a gente tenha uma equipe de arritmologia em conjunto acompanhando, e aí entra novamente a importância da equipe multidisciplinar nesses casos. Quanto à cardiopatia congênita e a valvopatia, elas já eram extremamente detalhadas. E aí, a gente tem, quanto às aortopatias, a gente teve, ficou melhor agora para a gente poder classificar os nossos pacientes. Classe 1, que antes não existia, e também a classe 3, onde a gente vê níveis de dilatação, né? Quanto maior o nível de dilatação, por exemplo, de raiz de aorta, maior a chance de complicações dessas pacientes. E uma grande novidade para a gente, que até então a gente não tinha
essa classificação dentro da OMS, a gente tem as cardiopatias, as coronariopatias, né, melhor dizendo, onde uma paciente que tinha tido, por exemplo, um infarto prévio, elas não eram classificadas. Agora sim, agora elas são classificadas. Além disso, as pacientes que têm lesão cardíaca por conta de tratamento oncológico também são classificadas. Então, são muitas novidades, muitos detalhes para a gente poder olhar e para a gente se dedicar. Mas eu já te garanto, está muito melhor. Se a gente pega uma cardiopatia, a gente já tem mais tranquilidade em identificar em algum desses níveis aqui da classificação da OMS modificada 2.0. Eu quero trazer agora para você algo um pouco mais detalhado e algumas coisas para a gente poder discutir, ter alguns pontos. Dentro da nossa classificação, dos níveis de classificação, a gente tem o aconselhamento também dessas pacientes. Então, quanto maior o nível de classificação, maior a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe com cardiologista acompanhando essa gestante. Também quanto ao local do parto. À medida que a gente vai tendo um nível maior, a partir de 2 para 3, a orientação é que seja um local especializado, tá bom? Não pode ser um hospital que não tenha, por exemplo, um CTI, tanto materno quanto pediátrico. Então, tudo isso também está incluso na nossa tabela da OMS, modificada 2.0. Mas agora a gente vai ter um olhar um pouquinho mais crítico para um detalhe importante. Dentro da classificação, eu quero que você preste atenção que aqui em cima a gente tem o risco. E dentro da classe 2, de forma mais atualizada, o risco ele veio como 21,7%. E diz que o acompanhamento pode ser com um profissional de saúde regular. E quando a gente pega a publicação, esse nível foi mais alto, né? Antigamente, em 2016, estava como 7,7 o risco. Agora, 2018, foi para 21,7, que são dados mais recentes. Diferente dos outros níveis, que todos foram abaixando. Esse da classe 2, ele aumentou. E agora, quando a gente pega a publicação do Rebeca, é algo que a gente vê de forma muito clara. Deixa eu apagar isso. A gente vê que, no entanto, este estudo revelou de forma curiosa taxas expressivas de 26% de complicações entre as pacientes com classe 2 da OMS, sugerindo a necessidade de mais estudos, poder realmente entender. E aqui mora um questionamento meu. Será que realmente essas pacientes com classe 2 a gente tem que deixar com um acompanhamento, sem ter um acompanhamento especializado? Eu assumo que na minha rotina eu não faço dessa forma, eu prefiro que tenha assim um cuidado especializado. E talvez seja uma das justificativas, né? Se essa paciente é classe 2, ela tem um risco elevado e a gente não olhar de forma mais cuidadosa, talvez esteja aí a resposta de um nível de complicação maior nas pacientes com classe 2. Algo para a gente pensar, para a gente se questionar e sim, aguardar novos estudos onde talvez nos mostrem a justificativa para a classe 2 a gente está tendo um alto nível de complicações nos estudos. Eu sei que é muita informação, é muita coisa para a gente falar de atualização aqui, mas amanhã a gente vai continuar falando sobre tudo isso, tá bom? Então é muito importante que você consolide a base, que você otimize o cuidado, atualize e proporcione um cuidado personalizado às gestantes. Hoje a gente falou sobre muitas coisas, sobre os nossos 3 pilares e amanhã a gente vai dar sequência às atualizações, porque são diversas. Afinal de contas, foram diretrizes americana, europeia, brasileira, então é muita coisa para a gente poder discutir. Eu já quero saber de você, como que foi até agora, se você acha que você vai conseguir tirar, o que você consegue tirar daqui do que a gente conversou hoje para colocar lá na sua prática, no seu dia a dia. Então já me manda aqui nos comentários que eu vou adorar e saber o que você gostou, enfim, o que você realmente vai conseguir aproveitar de tudo isso que a gente conversou.
Além disso, vocês conseguem me encontrar ali nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, falando sempre sobre a cardiologia na gestação, que é um assunto extremamente importante. Então, eu te encontro amanhã no nosso próximo encontro para continuar falando sobre as atualizações. Até lá!